E aí, pessoal, tudo bem? Nesse problema de hoje, eu vou resolver um exercício de continuidade também. Só que nesse caso, a gente vai lidar com o conjunto dos números racionais diádicos. Vamos lá, problema? No nosso problema de hoje, a gente tem uma função f definida no intervalo de 0 a 1, que ela é contínua e ela é maior ou igual a zero para todo número que está dentro desse intervalo, que é um racional diádico. O que é um número racional diádico? É um número que está escrito aí na forma a razão entre a e uma potência de 2. E aí, nesse caso, o exercício pede para a gente provar que a f de x é sempre maior ou igual a zero para todo x no intervalo. Nossa primeira missão aqui é mostrar que o conjunto dos racionais diádicos é um conjunto denso nos reais. Então, para isso, vamos pegar dois números reais qualquer. Então, sejam aqui A e B, dois reais diferentes. Vou supor aqui que o B seja maior que A. Beleza? Neste caso, o que acontece é que a diferença de B menos A é positiva. Como a diferença de B menos A é positiva, então posso garantir pela propriedade arquimediana, nossa, difícil falar isso, que existe um natural tal que acontece o seguinte. Assim temos isso, e nesse caso, existe um natural n tal que a diferença de B menos A ela é maior do que 1 sobre n, e claramente como n é natural, esse negócio é positivo. Além disso, acontece isso aqui também. Ó. Esse número, 1 sobre n, ele é maior do que 1 sobre 2 elevado a n. Por quê? Porque n é menor do que 2 elevado a n, para todo n. Beleza? Ótimo. E isso aqui claramente é positivo. Sendo isso verdade, então acontece o seguinte. Então, a gente pode concluir o seguinte. Que se eu multiplicar todo esse negócio por 2 elevado a n, que eu tenho isso aqui, ó, 2 elevado a n vezes b menos 2 elevado a n vezes a é maior do que 1. Ou seja, o que eu estou dizendo é que a distância entre esses dois números aqui ó, é maior do que 1. Se a distância entre eles é maior do que 1, eu posso garantir que existe um inteiro. Então, como a distância aqui é maior do que 1, entre esses dois números, 2 elevado a n vezes b e 2 elevado a n vezes a é maior que 1, então existe um inteiro. Então existe um inteiro. M, tal que esse número m está entre essas duas potências de 2 aí. Existe um inteiro m, tal que 2 elevado a n vezes b é maior do que 2 do que m, que é maior do que 2 elevado a n vezes a. E aí qual que é a minha conclusão? Se eu dividir todo mundo por 2 elevado a n, se eu dividir aqui todo mundo por 2 elevado a n, eu chego que b é maior do que m sobre 2 elevado a n, que é maior do que a. E aí, consequentemente, posso garantir que esse meu número m dividido por 2 elevado a n, ele pertence ao intervalo aberto gerado por a e b. E aí, qual é a minha conclusão disso tudo aí? Esse número aí, esse tipo de número, que é o racional diádico, não importa quais a e b você pega, você sempre consegue encontrar um racional desse tipo lá dentro do conjunto. Ou seja, minha conclusão é que o conjunto dos racionais diádicos é denso nos reais. Então, portanto, o conjunto dos diádicos é denso nos reais. Em R.
Beleza? Vamos agora para a nossa segunda parte. Nessa segunda metade, o que a gente tem que fazer é provar que a função contínua que nos foi dada, cuja característica é nos racionais diádicos ela é maior ou igual a zero, tem que provar que toda essa função é maior ou igual a zero dentro do intervalo de 0 a 1 aí que foi definido. Então eu vou supor, por contradição, que essa função não seja positiva, ou seja, ela vai ser negativa no caso. Quer dizer, que ela não seja não negativa, que ela vai ser positiva. Então suponho aqui, ó, que f de x0 seja negativo para algum x0 pertencente ao intervalo 0, 1. Nesse caso, pela continuidade, o que acontece? Como f é contínuo em x0, então eu posso garantir, então, dado um epsilon positivo, que no caso vou escolher como sendo dado o epsilon nessa forma positivo, a gente vai ter que existe um delta, então dado esse epsilon positivo, temos que existe um delta também positivo, tal que o módulo de f de x menos f de x0 é menor do que o epsilon, que no caso menos f de x0 sobre 2, enquanto o x pertencer aí ao intervalo x0 menos delta, x0 mais delta. Então, se o x estiver dentro desse intervalo, eu posso garantir que f de x menos f de x0 é menor do que aquele epsilon ali, tá? Então, só para ficar bem evidente, esse cara aqui é igual ao nosso epsilon, beleza? O que eu vou fazer agora? O que eu preciso é o seguinte. Vamos abrir essa desigualdade aí. Essa desigualdade diz o seguinte, que essa desigualdade, ela diz que menos f de x0 sobre 2 é menor do que a diferença aqui de f de x menos f de x0, que é menor do que menos f de x0 sobre 2. Ou seja, eu posso garantir que o f de x ele é menor do que menos f de x0 sobre 2 mais f de x0, que isso, na verdade, é f de x0 sobre 2, que é um número estritamente negativo. Ou seja, basicamente o que eu estou fazendo é, passei esse termo para o lado de lá, e aí a minha conclusão, então, é que se o x estiver nesse intervalinho aqui, se o x estiver nesse intervalo, a minha f vai ser negativa. Mas, da primeira parte, qual foi a nossa conclusão? Qualquer intervalo, sem exceção, de números reais, aberto, vai existir um racional diádico. Mas nesse intervalo aqui, ó, porém, no intervalo x0 menos delta, x0 mais delta, existe um R racional diádico, tal que a gente já sabe, afinal de contas esse intervalo está tudo contido lá no 0, 1, tá? Racional diádico, mesmo que esse aí não estiver contido, eu posso fazer a interseção dele com 0, 1 e a minha conclusão vai ser a mesma. Então, racional diádico tal que f de r é maior ou igual a 0. E aí, portanto, qual que é a minha conclusão? Eu tenho uma contradição. Então, portanto, temos uma contradição e posso dizer, então, que f de x tem que ser maior ou igual a 0 para todo x no intervalo aí de 0 a 1. E é isso. Abraço.